sabe? Se o milho ficar muito barato, o cara deixa de dar trigo para dar milho. Aí vai ter menos produção de milho nos Estados Unidos, vai ter mais de soja, aí o preço sobe, quer dizer, é cíclico, é tudo o preço do boi, tudo é assim. Então a Beleza Commodities, isso não é igual uma Microsoft ou Nvidia, essas empresas que têm, elas valem $1 trilhão. Por quê? Porque o múltiplo que vai gerar, tal, sabe? É uma invenção, é uma bruxaria. O nosso mercado, não. O nosso mercado, ele existe algo físico por trás. Aquele milho que está sendo produzido, alguém vai comer. Ou a gente ou algum bicho, entendeu? Então, isso faz com que esse negócio seja muito interessante. Então, por isso que a gente tem que entender que tanto empresas quanto mercados são cíclicas, mas quem está mais bem preparado para os ciclos ruins, quando o ciclo é bom, ele cresce de maneira muito mais eficiente. Pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, o primeiro de 2026, olha só, a gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCAD Agro, que a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E neste primeiro episódio de 2026, estamos aqui com Marco Barros Sampaio, que é sócio da Rural, né? Ele que é formado em administração pela Lean University, teve passagens aí por grandes empresas do mundo, como a Cargill, JBS, sempre trabalhando nessa área de trade, gestão de riscos. Marco, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Gestão Rural, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui com vocês hoje, tentando aprender um pouco mais aí sobre esse mundo, né? Vocês vão entender um pouquinho a minha história e por que eu falo isso, e tentando compartilhar um pouquinho da minha experiência também ainda, dessa caminhada que eu tenho, que é uma caminhada que não quero me orgulhar disso, né? Que eu acho que não é uma palavra legal, mas é uma caminhada que foi interessante em termos de aprendizado, em termos de experiência, em termos de construção de alguns negócios. Show, legal, muito bom, muito bom. E aí, Gabriel e Jonas, energizados aí para 2026, caras? Total. Rapaz, eu vou te dizer que assim, eu tô até com medo de sair na rua hoje, porque quando eu cheguei aqui cedo hoje, quando eu entrei pro escritório, tava 30 graus, perto de 30 graus já, 7h30 da manhã. Agora eu nem sei quanto é que tá, já teve gente que falou que tá derretendo. Mas tamo aí. É normal, isso é normal. É mais ou menos por aí, agora dava 30 aqui. 30 aqui é uns 40 em Cuiabá, eu acho. O detalhe mais é esse. Ou menos assim. O detalhe é esse. Então, é mais ou menos. E daí, doutor Paulo Ozaki, quanto tempo não lhe vejo? Desde 2025. Pois é, cara. Desde 2025, quando a última vez que nós nos vimos, eu tinha 3 filhos. 3 filhos? Não quer dizer quanto o troço é uma velocidade incrível. Já tá com 4, tá com 4. Você parece aí, rápido. Vamos conversar com o Marco, porque o Marco tem muito para nos falar, porque ele tá do outro lado lado do muro. Estava, pelo menos, cara. Né? Agora ele vai nos contar os mistérios. Marco, a gente sempre gosta de começar aqui, cara, sabendo um pouco da sua história, né? Eu já sei um pouquinho aí, mas conta pra turma aqui do Gestão Rural um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Então, eu sou baiano, né, de Salvador, estudei escola americana a vida inteira, fui para os Estados Unidos fazer administração numa faculdade lá e quis voltar para o Brasil na época e entrei no programa de training da Cargill, que era super interessante. Era um programa que eu lembro que começou em outubro ou no final daquele ano e eu só fui contratado em abril. Quer dizer, um programa longo, com muitas etapas, entendeu? Isso só processo de seleção. Trabalhei na Cargill durante 6 anos. Comecei como trainee na mesa de óleos, na mesa de óleo de soja, e estava tendo uma ascensão legal, já era gerente, quando eu conheci o Joesley e o Wesley Batista, que eram donos do Friboi na época, que era um frigorífico pequeno ainda, uma empresa pequena, né? Um faturamento na época de menos de R$1 bi. Eu acho que era R$500 milhões, uma coisa assim, pequeno. Tinham 4 frigoríficos, Barra do Garças, Goiânia, Campo Grande e Andradina. Então, eu estava seguindo lá na Cargill
a seleção natural é que a gente virasse trader em Genebra, na Suíça, né, que é o hub aí de trade de commodities do mundo, mas na verdade fui terminar morando em Andradina, aí na fronteira com Mato Grosso do Sul. Fiquei na JBS durante 20 anos, eu fui responsável pela criação da mesa de commodities na empresa, de risco, de trading. Fui eu que criei o boi a termo lá atrás, que não existia ainda. Não fui eu, né? Foi minha equipe. A gente fez a primeira CPR do boi com a Rio Bravo na época, que foram 50 mil bois, que foi uma coisa que ninguém nem tinha ideia do que estava sendo feito. E, enfim, foi muito legal. E a ideia na época do Friboi, eles já tinham a visão do seguinte, assim, poxa, a gente tem muito risco aqui que a gente não está conseguindo proteger. Não era só risco cambial de dólar, de juros, que já existia. Eles contrataram também uma tesouraria, mas falaram assim, poxa, como é que vamos proteger esse risco do boi? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu entrei na empresa exatamente para isso, para poder criar todas as políticas de risco, de governança, as metas de execução, o trade. Na época a gente operava bastante, teve uma época que a gente carregou grande parte do resultado da empresa com a gente, não é? Em 2006 eu fui para a Argentina, eu fui o primeiro expatriado da empresa no mundo, né? Fui para a Argentina, eu fui cuidar da área de supply chain lá, compra de boi, de risco. E em 2007 o Wesley me chamou, me ligou um dia, perguntou, você está fazendo o que amanhã? Vamos aqui nos Estados Unidos comigo? Eu falei, vamos. Aí eu fui lá com minha mulher com 8 meses de grávida em Buenos Aires, com a filhinha de 3 anos, fui lá e fomos comprar Swift. E ele não falava uma palavra em inglês, então além de todos os negócios que eu tocava, eu também era o tradutor dele, instantâneo para tudo, né? E minha história foi essa, fiquei lá, fiquei com ele, tive a sorte de poder participar da compra de outros negócios maravilhosos, como Canadá, Austrália, México, Europa, o próprio Brasil, a Seara também que eu participei, entendeu? Então, depois que ele aprendeu inglês, depois de um tempo, essa minha função de tradutor, ela deixou de existir, eu fiquei focado somente na mesa de risco, né? Tocava uma mesa operando todas as commodities, as moedas como dólar australiano, dólar canadense, peso mexicano, euro, operávamos energia, mas principalmente as commodities, né? Boi, porco, milho, soja, farelo, óleo, gás. Ao final de 2022, depois de 20 anos de empresa quase, eu senti que eu queria mudar um pouco. Eu falei assim, poxa, eu estou precisando de uma mudança na minha vida. Eu senti que os desafios que eu tinha encarado quando eu entrei lá, eles já estavam resolvidos, né? Eu falei assim, poxa, acho que é uma hora agora da gente fazer alguma coisa diferente. Foi uma decisão minha, eu sempre quis ter um hedge fund, né, um fundo de investimentos, aí saí da JBS, mas saí muito bem, continuo muito amigo deles, eu continuo aconselhando eles com algumas coisas que eles me pedem e vice-versa, não é? Saí da empresa no final de 22 e em 2023 comecei um hedge fund com um sócio meu na época americano, que foi um cara que foi da Cargill também, da Bung. Começamos com mais ou menos 250 milhões de dólares aí sob investimento. Tivemos um retorno de mais de 50% no primeiro ano. No segundo ano, conseguimos aumentar o investimento, né, trazer alguns investidores a mais, dobramos praticamente o capital e conseguimos 40 e poucos % de rendimento, ou seja, um rendimento fantástico para quem operava só commodities, diferenciado realmente. Mas eu tive alguns problemas de saúde em 2024, final de 2024, e decidi dar uma mudança total na minha vida, né? Falei assim, poxa, eu quero mudar, eu não quero mais fazer isso, eu quero dar uma descansada de minha cabeça, quero tirar um sabático aí de 2 anos. Aí decidi, deixei o fundo para o meu sócio lá, nos acertamos, né? Ele decidiu virar um family office. Meus filhos ficaram nos Estados Unidos, tem uma filha que mora em Miami, já trabalha, já é formada, e o filho que está na faculdade de engenharia no Colorado. Eu decidi que queria voltar e fiz uma coisa impensável, eu voltei a morar no Brasil. Todo mundo querendo sair do Brasil, eu falei, eu queria voltar para o Brasil, porque eu sentia que o Brasil tinha muitas oportunidades, principalmente no agro, que era o que eu conheço, que eu faço há 30 anos, né? Muitas ineficiências, muita coisa para você fazer. A contragosto de minha mulher, que me ama muito, por isso que ela veio, ela não queria vir de jeito nenhum. Nós já somos americanos há mais de 11 anos, temos passaporte de cidadania, então não é que o Trump me chutou de lá, né, que nem fez com um monte de gente, e com muita gente me pergunta. A gente saiu por livre e espontânea vontade e voltei para o Brasil, comprei um apartamento em Salvador aqui
pé na areia, né, de frente para o mar, você desce elevador para a praia, para você ter ideia, e falei assim, vou curtir a vida aqui, vou pensar, vou ler, vou escrever, que eu gosto, né, enfim, vou mudar de vida, vou tirar um sabático. Aí o Rafael Arada, que trabalhou comigo no JBS durante 20 anos também, ele tinha virado sócio da Rural, não é? Da Rural Capital, que é um advisory sobre risco, governança, ajuda as empresas com a parte financeira, com crédito, M&A e tudo. O Rafa falou, por que você não se junta com a gente com isso? Aí, aquele meu sabático de 2 anos durou 2 semanas. Aí durou 2 semanas, eu falei assim, então vamos, né? Porque quando você trabalha com o que você gosta, quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, né? Você, na verdade, você tá amando o que você faz, né? Então você tem muito prazer em fazer isso. Então, para mim, foi uma decisão importante. A única condição que eu disse para ele, mesmo sendo sócio, eu falei assim, eu não vou morar em São Paulo, não quero mais morar em São Paulo, quero ficar na Bahia, fico, sei lá, 2 semanas por mês lá, entre São Paulo e Goiânia, onde é que eu tenho que estar, mas eu quero que minha base seja aqui, entendeu? Para minha cabeça, para minha sanidade, isso era importante. Então, tá aí minha história, um pouco do que eu fiz, onde eu cheguei. Então, 30 anos aí, basicamente, de experiência com commodities, tanto com os mercados físicos quanto os mercados futuros. E eu costumo falar, se eu não tenho uma resposta no mercado de commodities, eu com certeza conheço quem tem. Não é porque porque eu conheço bastante gente aí no mundo e muitos mercados, e é uma coisa que eu faço com muita paixão, realmente. Uma curiosidade só aqui. Sim, saiu em 22. Final de 22, isso. Final de 22, a empresa já estava nos 5 continentes já. Quando eu saí da empresa, a empresa faturava 75 bilhões de dólares, tinha acho que 200 e tantos mil funcionários já. Então eu saí da empresa, você tem ideia, quando a gente entrou, não tinha RH, tinha departamento pessoal, que pagava folha, entendeu? Não tinha plano de saúde quando a gente entrou, sabe? Quando eu saí de uma corporação devidamente, a maior empresa de alimentos do mundo, pra falar a verdade. Sim, né? tu entrou num frigorífico e saiu da maior empresa de alimentos do mundo, exatamente. Então, eu tive a oportunidade, então, ter vivido isso foi muito bom. E uma coisa que eu falo, que é um diferencial muito grande, acho que para mim e para a própria JBS, a JBS é uma grande operadora, tá? Você pensa que esses caras do 3G que compraram a Ambev, a Kraft, os caras são grandes operadores, eles entram, cortam custo, botam as pessoas certas, aumentam a eficiência. A JBS faz isso. Eles operam muito bem as empresas, as pessoas, mantêm custo baixo, tem uma cultura e valores muito fortes. Então, E eu tive a sorte de passar por várias aquisições. Então, quando a gente comprava um frigorífico no Canadá, eu que tinha que ser responsável por olhar toda a parte de risco, o que era que eles tinham à disposição, como era que sistemas tinham. A mesma coisa na Austrália, fui para a Austrália, para a Europa, eu cuidava dessas áreas assim, né, pontilhadas. A Pilgrims, que era a operação de frango, que já fatura hoje quase 15 bi de dólares, só a Pilgrims lá nos Estados Unidos, né, que é a segunda maior de frango dos Estados Unidos. A Seara, quando a gente comprou aqui, quando eles compraram em 2009, eu vim também, então eu troquei a equipe, botei a estrutura que eu achava que tinha que ser. Então, essa experiência que eu tenho é muito boa e me serve muito hoje no que eu faço na Rural Capital, né? Porque a gente tem parceiros, a gente não é consultor, eu odeio consultor, a gente não é consultor, a gente faz advisory, então a gente vai lá nas empresas, a gente trabalha hoje, por exemplo, com um frigorífico, trabalha com uma grande trading aí do Centro-Oeste, trabalha com famílias também, entendeu? A gente vai lá e acerta a vida deles inteira, fala assim, poxa, tem que fazer isso aqui em termos de risco, a política tem que ser essa, esses são os limites, e não é uma coisa que a gente vai lá, leva um papel, fala assim que tem que ser, não, cada caso é um caso, a gente conversa com a pessoa, entende a necessidade dele, às vezes tem uma empresa que quer tomar um pouquinho mais de risco, ela fala assim, eu quero ser um pouquinho mais agressivo, eu quero ficar, o meu percentual de hedge, eu quero que seja entre 25% e 100%, tem outros que falam 75% e 100%, você entendeu? Então a gente trabalha, a gente discute aquilo exaustivamente, mas a gente trabalha no final dentro do que eles querem fazer. E dentro daquilo a gente cria parâmetros de risco, limites, políticas para que o cara não
tenha problemas graves no futuro. Porque uma coisa com o mercado que pode ter certeza é, você vai cometer erros, você vai errar, porque o preço futuro está sempre errado. E eu sempre falo que tanto o tempo quanto os mercados são sempre impiedosos, você nunca vai vencer eles. Por melhor que você seja, eu tenho um histórico de 30 anos, se eu fiquei nessas empresas no meu próprio fundo, é porque eu tive sucesso, né, como trader e como gestor de risco. Então eu acertei muito mais do que eu errei, mas teve anos que eu perdi dinheiro. Então o que era que eu fazia? Naqueles anos que eu perdia dinheiro que não quebravam nem a empresa, nem o meu departamento, na minha área. Você entendeu? Então é isso que a gente faz, a gente cria políticas para poder dizer assim, poxa, você está disposto a perder quanto? Se acontecer isso, como é que a gente tem que agir, o que é que a gente tem que fazer? Então, quer dizer, um negócio super dinâmico, super legal e que não para, não é? E que não para. Então, acho que o bom da JBS foi isso, porque eu participei de todos esses processos, então eu já vi de tudo. Eu vi desde frigorífico bovino a suíno, de frango, obviamente, na empresa de alimento, sabe, de peixe, tudo eu conheço e outras proteínas, e no final é a mesma coisa. O cara me perguntou sobre cana, se eu entendo sobre cana ou sobre cacau, por exemplo. Aqui na Bahia, meu sogro tem uma fazenda de cacau pequena. É a mesma coisa, é oferta e demanda, você entendeu? Local, oferta e demanda mundial, é chuva, é produtividade, é tecnologia aplicada, é o timing do mercado certo, é tudo igual, assim, não tem... O que move os preços são, obviamente, fatores diferentes, não é? Você produz cacau na África, produz aqui, entendeu? Mas no final é tudo igual. E o bom da commodity é que ela sempre converge, não é? Sempre converge com o físico, o futuro sempre converge no final. Ô Marco, eu queria puxar um outro, só antes da gente até entrar lá, cara, porque assim, a gente aqui tá falando no podcast de gestão rural, a gente fala sempre com produtores, né, cara? E eu achei muito legal esse gancho que o Gabriel puxou, porque assim, a JBS, quando você entrou lá, era uma empresa pequena. E muitas vezes o produtor fala assim, não, essas coisas não são para mim, né? Uhum. Às vezes o cara é pequeno, mas pensa menor ainda do que ele realmente é, né, cara? E o caminho para se tornar, no caso, uma gigantesca, a maior empresa de alimentos do mundo, ela nunca é um caminho linear, né? Igual você falou aí, tem ano que é bom, tem ano que é ruim e por aí vai, né, cara? Igual nós estamos vivendo agora, um momento de baixa, vamos dizer assim, do agro como um todo, né, cara? Nesse caso específico, pensando no produtor rural, seja pequeno, médio ou grande, tá? Produtor rural de uma maneira geral, assim. Qual que é o papel da gestão de risco para manter ele vivo nesse negócio, assim, trazendo toda essa bagagem que você teve de crescimento de empresa e formação de time para esse fim, cara? Como que a gente pode transportar isso para a produção rural, assim? Bem, gestão de risco é tudo, não é? Desde a minha casa aqui, minhas contas particulares, eu faço uma gestão de risco. Então, por exemplo, eu olho o meu portfólio hoje de investimentos, eu sempre olhei, na verdade, não é? Então, eu falo assim, poxa, vamos dizer que eu tenho R$1 milhão de patrimônio. Desse 1 milhão, eu tenho 300 mil que custa meu apartamento, eu tenho 300 mil lá em CDI, eu tenho 300 mil em dólar e eu tenho 100 mil em ações, por exemplo. Aí eu falo, poxa, as ações estão muito baratas agora, eu vou aumentar esse portfólio de ações para 400 e vou diminuir o do CDI, sabe? Essa preocupação você tem que ter, desde o pequeno ao grande. Você tem que ter uma neurose. Eu gosto muito eu sou uma pessoa, além de ser uma pessoa religiosa, eu gosto muito de ler sobre o estoicismo, né? Então, eu lido muito sobre isso. Aí o Marco Aurélio falava que, sabe, se você dá um barco para um bom marinheiro, mas ele não faz nada, simplesmente deixa o barco ir do jeito que ele quer, o barco vai afundar. O barco vai bater e vai afundar. Por melhor que o barco seja, por maior ou por menor que o barco seja. Sabe, o mercado é uma coisa que tem que estar ativo. Você tem que estar navegando o barco o tempo inteiro, você tem que estar navegando o mercado o tempo inteiro. Então, as empresas pequenas, se ela não tem essa base de gestão de risco, de olhar para o que ela pode controlar, ela nunca vai crescer. Então ela vai ficar naquele ciclo vicioso sempre. Então isso é muito importante que se faça. Quer dizer, é algo até neurótico, tentar entender como é que o mercado está andando, tentar entender como é que o que é que está sendo precificado hoje, o que é que você tem que olhar. E no final tem coisas que você controla. Por exemplo, eu participo de grupos de WhatsApp de mercado. Muito poucos, né? Porque eu elimino muito do barulho de minha vida há alguns anos já. Aí tá todo mundo louco com o negócio de política aqui no Brasil, se Tarcísio vai ser candidato, se vai ser Ratinho, se vai ser Zema, se vai ser Lula, se vai ser aquele maluco que jogou a cadeira lá, Paulo Marçal, quem quer que seja. Assim, sabe, são coisas que vai afetar o preço?
Vai, mas é igual você tentar prever o tempo, se vai chover daqui a 30 dias aí na sua cidade, se for que tá calor, sabe? Ninguém sabe, então para que gastar tanta energia com isso? Gasta energia com o que você sabe que você pode controlar. Você entendeu? E, de novo, os mercados, como você falou, eles são cíclicos. A gente está num ciclo ruim agora do agro no Brasil e até no mundo também, eu acho que vai estar. Mas isso que é beleza desse mercado, é cíclico. Se ficar muito barato, sabe? Se o milho ficar muito barato, o cara deixa de dar trigo para dar milho. Aí vai ter menos produção de milho nos Estados Unidos, vai ter mais de soja, aí o preço sobe. Quer dizer, é cíclico, é tudo o preço do boi, tudo é assim. Então, a beleza das commodities, isso não é igual uma Microsoft ou Nvidia, essas empresas que têm, elas valem $1 trilhão. Por quê? Porque o múltiplo que vai gerar tal, sabe? É uma invenção, é uma bruxaria. O nosso mercado não, nosso mercado, ele existe algo físico por trás. Aquele milho que está sendo produzido, alguém vai comer, ou a gente ou algum bicho, entendeu? Então isso faz com que esse negócio seja muito interessante. Então por isso que a gente tem que entender que tanto empresas quanto mercados são cíclicas, mas quem está mais bem preparado para os ciclos ruins, quando o ciclo é bom, ele cresce de maneira muito mais eficiente. E quando o cenário está ruim, tem oportunidade ali, né? Geralmente é quando aparecem as maiores oportunidades, é quando tem essas adversidades. Por isso que estar preparado quando chegam esses momentos, né? Que é o pulo do gato, às vezes, para o pequeno, né? Como a gente está falando aqui, inclusive. Como foi a JBS, não é? A JBS era pequena. O que é que a JBS tinha de diferença? Tinha uma mega gestão operacional boa, custos baixos, uma estrutura simples. A JBS cresceu comprando empresas quebradas. A Swift nos Estados Unidos estava quebrada. Quando a gente chegou lá, tinham 8 camadas entre o presidente e o gerente. Sei lá, no escritório central tinham 1.000 pessoas. A gente demitiu metade, não de imediato, mas quase de imediato, e reduziu as camadas para 3, se não me engano, para 3, 4 com o CEO, que era o Wesley, mas era um cara mão na massa, que tocava os negócios também, entendeu? Então você, quando faz isso, você fica eficiente, aí você consegue comprar os outros. Você é pequenininho. A JBS era uma empresa na época de $1 bi, a Switch era uma empresa de $10 bi. Davi Golias, e deu certo, você entendeu? Então, é o que você falou aí, Gabriel, se você está preparado no momento que o mercado fica ruim, se você está bem, você vai ter a oportunidade de comprar ou de crescer. Tá falando assim de tá preparado, falou muito do processo, né, de como tocar o operacional, no caso da JBS ali, mas ter o capital, né, ter como comprar, né, ter já ter o caixa para isso, né, e saber que comprando aquela operação que está ruim hoje na mão de um ou outro, tu vai conseguir fazer ela ficar eficiente. Assim, se a gente for trazer para o produtor, né, para o cenário dos produtores rurais hoje, nesse momento de baixa, aí seria pegar um produtor que está capitalizado e sabe o que ele está fazendo, que ele faz bem aquilo ali, né, que ele planta bem, que ele tem custos organizados e tal. É algo desse formato, assim. Desse formato, mas eu vou ser um pouco abusado e vou falar uma coisa aqui que... Isso é bom. Você não necessariamente... Não precisa ter dinheiro necessariamente. Ter dinheiro. Se você tem a melhor estrutura, se você tem o melhor gerenciamento, se você tem alguém que tem dinheiro e quer investir naquele ciclo com você, vai te bancar. Você entendeu? Se você tiver a oportunidade de ler o livro do seu Zé Mineiro, por exemplo, você vê que ele cresceu com o dinheiro dos outros. Entendeu? Alguém, porque ele era um cara de muita confiança, um cara trabalhador, um cara que era bom, era um cara pegador, entendeu? Então, dinheiro é importante, não é que não é importante não ter caixa, assim, é super importante, senão você, sabe, mesmo que alguém te banque, o cara pode te bancar, mas fala assim, beleza, mas vou te cobrar uma taxa aí, super alta. Uma parte, mas se você tem uma estrutura legal, você tem uma estrutura de caixa que seja interessante, mas você está disposto a se alavancar para fazer que o negócio cresça, sendo que você entende que o ciclo vai ser favorável, poxa, vai ter gente que vai te bancar. E está faltando negócios e oportunidades para serem investidas no Brasil, bons negócios, entendeu? Porque imagina a quantidade de fazenda que não está na mão dos bancos hoje, do Santander, Banco do Brasil não vai executar, mas Santander, esses outros bancos, sabe? Deve ter muita coisa, então deve ter muita oportunidade para se comprar agora. E esses bancos, às vezes, estão dispostos até a te financiar para você tomar isso, se você é um bom operador. Para se livrar, falar assim, poxa, esse cara é um bom operador, ele vai operar bem, ele vai gerar, sabe, ficar
na mão dele vai micar, vai ter que vender depois, porque a soja subiu um pouco, você entendeu? Então, na verdade, nada é causa e efeito, né? Você tem que olhar para tudo e falar assim, sempre dentro daquilo. Eu sendo o melhor naquilo que eu me proponho a fazer, no momento que o mercado virar, eu vou junto. E eu vou sozinho ou vou ter alguém que vai me ajudar e nesse momento? É porque, assim, pegando o raciocínio aí, raciocínio não, né? O que realmente a JBS fez, por exemplo, né? Eles tinham um modelo de gestão que dava certo e eles replicavam, né? Replicaram a vida, desde que estruturou isso, começou a replicar. E quando tu tem um modelo de gestão que dá certo, é o caso que tu falou, né? Tipo assim, o cara tá com tu não tem dinheiro, mas tem um grupo, enfim, que tem dinheiro e tu mostra que tu tem um modelo de gestão que dá certo. Se o cara investe contigo uma vez e tu faz aquilo ali, né, faz aquele dinheiro dele aumentar, enfim, o patrimônio aumentar, deu, né? Tu vai ter fila de gente querendo investir contigo. E aí é esse negócio que tu falou que, tipo assim, não precisa tu ter dinheiro, né? Assim, óbvio que a gente, inclusive aqui a gente fala, é importante ter o caixa, é importante, mas assim, para tu fazer novas, né, para tu crescer, nem sempre é com o teu caixa. É até mais fácil crescer com o dinheiro dos outros, né? Muitas vezes desde que tu tenha um modelo de gestão que dê certo. Tem um exemplo aí, o Flávio Augusto da Silva lá, por exemplo. O cara tinha certeza, né, que o modelo dele de crescimento dava certo. O cara começou com o cheque especial, que era um horror na época. No primeiro mês o cara virou tal. Até hoje aí é um cara, né, um dos bilionários brasileiros aí. Então, esse modelo de gestão, acho que é um pulo do gato, assim. E aí, pensando nisso, a gente está falando aqui desde o início que tu trabalhou nessas companhias e tal, e companhias enormes, né? Como que trata diariamente, assim, o risco dentro dessas empresas, ô Marco? Primeiro, você tem que saber que risco é uma coisa constante. Saber que risco não... Sabe, que você nunca vai ter um negócio sem risco. E segundo, risco é algo que está sempre evoluindo. A gente tinha um modelo de gestão, mas esse modelo de gestão era muito disciplinado, muito, sabe, dentro daquilo que a gente se propunha a fazer, era muito disciplinado, muito determinado, muito bem calculado, mas sabia que era muito dinâmico, que tinha coisas que fugiam do nosso controle. A gente olhava dia a dia, a gente tinha uma regra de novo, uma maneira de olhar, então, os mercados. Então, por exemplo, tinha uma equipe de pesquisa de mercado, um cara que fazia pesquisa de safra, tamanho de safra, como era o rendimento, a área, a exportação, produção de carne, o rebanho bovino. A gente começava sempre do fundamental, a gente olhava o fundamental falava assim, o que é que está mudando no fundamental? Está aumentando a oferta, está diminuindo a oferta, o que é que isso vai acontecer com o preço? O que é que está precificando hoje? Aí, com base nisso, a gente olhava as posições que tinha de risco de maneira, assim, diária. Não é que sentava toda semana para poder olhar, não, era diária, na tela, assim, sabia quando vendia uma carne, quando comprava um boi, quando comprava um milho, quando vendia um contrato futuro, sabia na hora como era que estava a exposição, se estava dentro do limite ou não, o que era que o mercado estava fazendo, o que era que a gente devia fazer. Então, tudo isso nos dava aquela visão imediata. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente nunca deixava de ver o risco e a gente sabia que tudo que a gente não mexia, falava assim, não quero mexer com isso não. Quando eu comecei na JBS, no Friboi na época, a gente, antes de lançar o boi a termo, o pecuarista falava assim, eu não quero saber esse negócio de boi a termo porque isso é especulação. Você sabe o que é especulação? Especulação é o cara deixar o boi no pasto lá durante 2, 3 anos e não fazer nada com isso, vender o boi quando o boi tá gordo. É o boi que avisa ele na hora que ele precisa ser vendido, porque tá lá estourando de gordo. Você entendeu? Quando você faz uma operação que você vende na bolsa ou que você vende o boi a termo, você está decidindo um momento que é melhor para você. Então, isso está no controle. Então, especular é não fazer nada, entendeu? Então, o processo era muito interessante, porque a gente estava sempre tentando entender o que estava acontecendo. Vou dar outro exemplo aqui de Cacau, do meu sogro, que está até comigo aqui essa semana. Um cara maravilhoso, trabalhou 45 anos na CEPLAC, que é o órgão do governo lá técnico, sabe, que fazia, ele que foi um dos primeiros a fazer clonagem de cacau, um cara fantástico, uma cabeça maravilhosa, tem uma fazendinha pequena. Ele outro dia precisou vender cacau, porque ele precisava de dinheiro para poder botar uma usina
de energia solar na fazenda, ele me perguntou, Marco, o que você está achando do preço do cacau? Caiu aí, sempre que o preço do cacau subiu muito, né, nos últimos anos, aí, mas ele falou assim, mas voltou, tá R$300 arroba, tava 800. Aí eu falei, meu sogro, por que você não vendeu quando tava 800? Ele falou, porque eu não precisava de dinheiro, eu preciso agora. Eu preciso falar alguma coisa mais para vocês? Falar nada. Quer dizer, você quando vende com precisar de dinheiro, você vai vender pelo preço que for. Então não adianta, se você não tem uma política de risco, de comercialização bem definida, disciplinada, você vai quebrar a cara toda hora. Você entendeu? Aí o que aconteceu? Ele demorou para botar a usina, porque ele esperou o preço melhorar um pouco e não voltou para os 800, óbvio, né? Como a gente imaginava que não ia voltar. Mas, quer dizer, esse é o e ele me perguntando aqui, porque a arroba está por volta, sei lá, a tonelada está $5.000 mais ou menos, tonelada hoje, né? Futura. E a arroba, mais ou menos, a tonelada para um arroba lá, que são 15 quilos, é mais ou menos, sei lá, 5.000 dá 500, depende do dólar, tal. Mas está 300 e pouco, porque os grandes lá estão descontando, os grandes compradores, Cargill, ADM, etc. Aí ele perguntou, por que estão fazendo isso? Eu falei, porque eles podem. Por que eles podem? Porque vocês são muito desorganizados, vocês vão vender na hora que eles querem comprar, eles vão meter o desconto que eles querem e vocês vão ter que vender. Você entendeu? Porque a margem dele ficou muito ruim, porque o cacau ficou caro demais, o chocolate não pode aumentar tanto o preço, então eles vão descontar do produtor. Você entendeu? Então, quer dizer, é o que eu falo sempre, nada é uma causa e razão única. É tudo, sabe, tem milhares de coisinhas. Ah, o petróleo subiu hoje por quê? Porque o Irã disse que não vai executar o cara lá. Sabe? Não é por isso, tem milhares de fatores. Então vamos olhar cada um desses, vamos entender. Então o risco, quando você perguntou de novo, para mim é olhar tudo, é olhar todo dia, olhar as mudanças, ter disciplina, você entendeu? É super gostoso. O Marco, sim, escutar, né, eu já pensa numa superestrutura de empresa, de pessoas alocadas para cada uma desses assuntos, né, de informação de mercado e tal, e tá falando do teu sogro que planta cacau, né, e te perguntando algumas coisas e tal. Como que o que tu acha assim que é essencial para esse produtor, né? Bom, se a gente vai falar de risco e é meio gigante assim as possibilidades, né? Mas o cara quer se proteger um pouco, ele quer pensar sobre isso, mas ele não tem muita estrutura, ele sozinho que resolve tudo e tal. Assim, o que é o básico que ele tem que olhar, que tu entendes que ele tem que olhar para não ficar muito fora sabe, para não dar uma bola fora. Já falou aí, é muito produtor e pouco comprador, né? Então o cara já tá meio, ele já sai meio desfavorável para ele, né? Porque o comprador tem um domínio melhor, né? Eu acho assim, a primeira coisa, de novo, olhar para dentro. Olhar para dentro, entender cada centavo de custo que ele tem, entender como é a produção dele, como é a produção histórica, a área que ele está plantando, por que ele está plantando a soja, não o milho, porque ele está plantando o algodão, não o feijão, não o alface, entender tudo de custo, a equipe dele está sendo produtiva, se ele está conseguindo os rendimentos melhores com relação aos vizinhos, por exemplo, porque você fazer o benchmark com seus vizinhos é importante para ver se está bem, não é? Vizinhos, quem quer que seja, com a indústria, quem quer que seja. Então, eu acho que a primeira parte é olhar para dentro, falar assim, poxa, o que eu tenho aqui hoje é o mais eficiente? Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu acho que é olhar o mercado. É tentar entender o mercado. Falar assim, poxa, o que é que está mexendo no mercado hoje? Por que o dólar está 5,30, não está 6? Por que o milho no Brasil está X, não está Y? Você entendeu? Entender como é que está Chicago, começar a olhar as coisas, começar a entender as coisas, o que está acontecendo, o que está movendo o preço aqui e ali. Então, primeiro, você olha para dentro, você vê se essa estrutura legal que eu tenho, e depois a parte de fora. Por exemplo, o único conselho que eu dei para o meu sogro foi, meu sogro é super pequena fazenda, eu falo, contrate uma pessoa para te ajudar a administrar. Administrar uma pessoa que fica num computador fazendo planilha, fala assim, poxa, eu vou abrir aquela área de cacau ali agora, quanto é que vai me custar para abrir? Quando é que eu vou ter o rendimento? Fazer uma planilhinha, sabe? Não precisa ser um cara com PhD, pode ser um cara que nem fez faculdade, um cara que sabe mexer número. Você pode contratar um cara à distância para poder fazer isso. Tem um monte de cara hoje que faz isso, quer trabalhar de casa, não quer trabalhar pessoalmente, que faz remoto, entendeu? Mas tem que ter essa disciplina. Todo dia o que foi, o que gastou. Ele faz chocolate, por exemplo. Vou vender meu cacau, ou vou botar para o chocolate. O que é que dá melhor? Como é que está o mercado? Estou dando exemplos aqui, entendeu? Então, a primeira coisa que tem que ser feita, na minha opinião,
é que a parte administrativa, burocrática, que é a parte mais chata. A parte mais chata, pô. A parte legal é você sair lá para a cidadezinha lá, ficar tomando um café com o comprador de cacau, batendo papo com ele, prosa aqui, prosa vai, negocia, depois vai ver um gado, pisa na bosta, entendeu? Sai, você entendeu? Pô, essa é a parte gostosa, a parte de sentar num papel, ficar escrevendo sua administração, essa parte é chata, mas tem que ser feita. Então, essa é a primeira parte a ser feita, e depois o entendimento dos mercados. E tendo uma coisa em mente, você vai errar. De 10, você vai acertar 5, talvez 6, você vai errar umas 3 ou 4, se as 4 você errar, você erre de maneira que você não quebre, que as que você acertou sejam mais importantes no longo prazo. De novo, commodities são longo prazo, é um ativo de longo prazo, terra é um ativo de longo prazo. Se você ficar... Aqui no Brasil eu sinto muito isso, porque o CDI é tão alto aqui, já é tão alto aqui, o povo fica doido olhando pro telefone toda hora, pô, como é que tá meu rendimento, como é que tá hoje para amanhã, sabe? Não faz isso, sabe? Deixa o negócio andar. A estratégia é essa, é igual o que eu falei aqui de novo, né? A JBS é isso aqui, um gráfico de subida, só que nessa subida tem milhares aqui, desde que a tendência seja de alta. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Eu quero puxar uma coisa que você falou lá atrás, que eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar ali atrás, né? Que é o seguinte, você falou assim, cara, lá no JBS, a gente sentava, a gente não fazia reunião semanal, não, esse negócio de reunião semanal não funciona, fazia todo dia. E a cada minuto a gente tinha todas as coisas na nossa mão, né? Isso só é possível se você tiver, no mínimo, uma planilha, um sistema que você vai alimentando, né, cara? Exato. Então, quer dizer, esse é o ponto básico e inicial para qualquer um começar, né? E aí, acho que dentro desse processo que vocês estavam ali, né? O que fazia vocês pensar, ou quais critérios vocês levavam em consideração para considerar, por exemplo, vou comprar boi desse cara, a esse preço, ou vou comprar daquele, ou esse aqui é melhor não... Sabe? Quais são os critérios que normalmente vocês utilizavam e que para tentar mitigar o máximo possível os riscos aí? Não era um só, né? Desde a garantia até confiabilidade, o tipo de parceiro que ele era, o tamanho da operação, entendeu? Mesmo quando o cara era pequeno, mas ele tinha uma operação bem redondinha, bem gerida, a gente sabia que ele não ia faltar com boi pra gente, né? Compramos, sei lá, 500 cabeças daquele cara, ele vai entregar 500, entendeu? Porque aquelas 500 já estão programadas lá para poder virar carne que vai para tal lugar, entendeu? Então tudo aquilo são vários fatores assim, é tipo um scorecard que você tem dos caras, entendeu? Que você vai tendo, e ele tem o seu também, sabe? Ele vai vender frigorífico para a JBS, porque sabe que a JBS paga, que não atrasa, que não vai quebrar, não é? Que é outro problema, que tinha muito frigorífico que quebra, um monte de usina de cana-de-açúcar que quebra também, você entendeu? Então, quer dizer, vira um jogo que é interessante. Então, o cara que... Assim, quando o cacau deu esse problema aí, por exemplo, teve um monte de gente que não entregou o cacau, né? O cacau subiu aí, sei lá, 60%, os caras não entregaram, entendeu? E como é que faz? E quando cair, o cara pode fazer o mesmo? Então, mesma coisa com o café passou pelo mesmo que o cacau, o açúcar, que é super volátil. Então, eu acho que quando você, de novo, quando tem uma estrutura interna, que você tem uma operação redonda, você se torna um parceiro muito mais atrativo para todos, não é? É igual, sabe, é igual homem e mulher aqui, né? Tem uma esposa tal, pô, ela é bem centrada, você vê que ela parece que vai cuidar bem de você, ela é bem cuidada, você quer uma daquela, você não quer uma maluca desdentada, entendeu? Que vai te pegar com a garrafa, vai te bater quando te conhecer naquele momento, né? Porque o mercado é mais ou menos isso, que o mercado vai te bater com a garrafa na boca e vai quebrar seus dentes, então você tem que, pelo menos quando tomar porrada, você tem que estar bem aprumadinho. Estava lembrando aqui, tu tinha falado ali no primeiro bloco a respeito do teu sogro, né? Que ele, o cacau tava X, agora pensando nisso aí, o produtor, e eu acho que tu deve ter visto isso muito ao longo da tua vida, ele tenta acertar o melhor, né? Tipo, cara, quando tiver no melhor preço eu vou vender, que é o que tu comentou aí, né? Mas eu acho que um pouco dessa gestão de risco é justamente não tentar acertar esse melhor preço, né?
Marco, porque o cara tentar acertar esse melhor preço, talvez vai ser o que vai acabar dando esse revés aí, que é um exemplo que a gente pode usar porque tu mesmo colocou na mesa, que o teu sogro, tipo, cara, teve um preço bom, só que por ele querer vender no melhor preço, talvez assim, inconscientemente, não precisava do dinheiro, mas se tu tentar ao longo do tempo, né, fazer uma esteira de venda e não tentar acertar o melhor, é um baita mitigador de risco, né? Perfeito. Provavelmente vai ser editado isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Quem acerta o cu da mosca é o monstro, né? É isso aí. Então, vai ser editado, mas aí vamos para a segunda parte agora aqui para poder explicar isso. Mas é isso aí. Mas é isso aí, assim, por exemplo, eu quando mudei para o Brasil, no meio do ano passado, tá? Na verdade, meio para o final do ano passado. O dólar estava 6. Estava 6 quase, quando eu comecei a pensar em mudar. Imagina se eu chegasse aqui e tivesse esperado trazer os dólares a 5,30 como está agora. Sabe? Imagine a porrada que eu não ia tomar nesse meio tempo. Então, o que fui fazendo? Eu fui trazendo partes. Quando eu tinha um compromisso aqui, eu fazia o compromisso com base naquele dólar. Aí ia lá e fechava. Só que depois tinha momentos que eu achava que o dólar estava mais alto, eu ia lá e fechava também. Mesma coisa lá na JBS. Na JBS, o que a gente fazia era que a gente tinha preços-alvos, tanto para entrar quanto para sair do mercado. Então eu falava assim, poxa, se o boi for sei lá, falar em arroba aqui, tá, para o Brasil. Se o boi for a R$350 arroba, acho que vai estar caro demais, porque a margem vai estar assim, o chinês não vai comprar, tal. Vamos ficar mais vendido, vamos ficar mais redeado a 350. Porra, mas se o boi bater 300, vai estar muito barato. Eu quero estar muito comprado o boi. Você entendeu? Então você tinha essa média. A gente não só vendia 350, nem só comprava 300. Nesse meio caminho, a gente fazia muito. É tipo uma curva de Bell, né? Uma curva de sino, né? Que fala aqui nos Estados Unidos. Sino aqui nos Estados Unidos. É Bell, aqui é sino. Você quer... distribuição normal, né? Isso é normal, isso. Você nunca vai conseguir tá em uma das duas pontas. Mas você não quer... Você quer estar mais pelo meio possível. Você entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Então você não vai nunca tentar acertar a mosca. Você vai falar assim, poxa, aquele é meu target. E o que é que faz o preço? O preço que faz? Preço são os fundamentos, oferta e demanda. Tudo na vida é oferta e demanda. Você vai no lugar para comprar um monte de carro, você quer comprar um carro, aí você vai numa loja, tem 100 carros lá e um comprador, o cara vai te vender o carro a um preço mais barato, só que tem 100 compradores e 10 carros, vai ser mais caro. É isso que é oferta e demanda. Então a gente tem que ter esse entendimento e ter essa base. Então, Gabriel, o que você falou foi perfeito, sabe? E isso vem da disciplina. E você ter disciplina quando o mercado está se virando de uma maneira, é muito difícil. Você vê agora, por exemplo, o Bovespa aí a 165 mil, quase 170 mil pontos, todo mundo está achando que vai para 300 mil pontos. Aí todo mundo quer comprar. Os caras que não compraram a 90 mil, a 100, quer comprar agora porque acha que vai. Aí depois que não vai, fala assim, caramba, agora vai... Você entendeu? Por isso que o mercado é feito manada. Então você tem que ter o cuidado para poder saber operar melhor. Então eu diria, se você for olhar uma média, você quer vender um pouquinho acima da média e quer comprar sempre um pouco abaixo da média. Se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro e vai ganhar muito sempre. E de vez em quando vai dar uma estacada que você vai acertar o cu da mosca mesmo, né? Vai dar no seu mosco. E tu falou um outro negócio muito importante agora, mais no final aqui, que é uma palavrinha que, cara, falta às vezes muito nos gestores, que é a tal da disciplina, né? O cara tem que ser disciplinado para executar o que ele planejar esse, né? Assim, vou fazer 3 vendas ao longo da safra, vou fazer 4 e tal, planejar isso e executar. Daqui a pouco deu um preço mais alto do que ele planejava num determinado ponto, né? Tipo, já vou mandar aqui. Deu margem. A primeira coisa que você olha ali, oferta e demanda, você olha a margem. Como é que tá a margem? A margem tá boa? Minha margem normal é 10%. Eu tô olhando aqui no papel, está dando 15%. O mercado vai subir ainda? Vai, beleza. Eu vou vender um pouquinho a 15% de margem, porque eu vou estar travando uma margem boa. Vou estar ganhando dinheiro, entendeu? Se for 17, beleza, vende um pouquinho mais, a sua média é 16. Se for 18, vende um pouquinho mais, sabe? Essa disciplina as pessoas não têm, as pessoas querem, como é que chama? Instant satisfaction, a curto prazo. Isso, quero paraíso a curto prazo. Gratificação imediata, essa é a palavra, não é?
Desculpa, 20 anos fora, apesar de falar muito português, de vez em quando faltam umas coisas assim. Mas aí, eu acho que encaixa então, totalmente no que tu estava falando, né, Marco, de que, bom, para tudo isso que a gente está falando agora, primeiro o cara tem que fazer aquela parte básica. Tem que anotar, né, cara? De saber o que é, como que eu sei se eu tô com 10%, se eu tô com 15%, né? Se eu fico basicamente, vou plantar e vou querer o melhor preço, né? Sabe, essa simploriedade aí não vai fazer o negócio ir adiante. Claro, pode dar sorte, como tu falou, né? Às vezes pode dar sorte, o cara pode pegar um ano bom, outro ano, mas ele não vai ser uma coisa consistente para o crescimento de um produtor. Se ele não conseguir ter um número, né, inicial lá, né, ele não vai conseguir jogar esse jogo direito, né? Ele não vai conseguir ir vendendo aos poucos à medida que a margem vai aumentando ou entendendo. Ele não sabe a margem, né? Ele tem que ter a anotação lá que o Marco falou no início ali, né? Tipo, bota uma pessoa fazer outra coisa, é o cara querer fazer isso às vezes também, né? E tem outra coisa também, tem a questão cultural, né? Que a gente está falando de média, né? Assim, de se sair bem, né? Ir se saindo bem, né? E o produtor tem muito essa coisa de... isso já é cultural, de querer ter o melhor preço, né? De querer vender com o melhor preço. Parece que a safra se resolveu se eu conseguir vender com o melhor preço. E ele nunca vai estar vendendo com o melhor preço, né? Então, além de disciplina, é uma consciência que é um negócio de verdade, que não é uma brincadeira assim que ele tá fazendo, né? Que eu acho que tem muito disso, assim, eu vejo muito produtor que fica nesse jogo aí, por uma questão assim, que o vizinho disse que vai vender melhor, o outro, sabe, alguém disse que vendeu por tanto, que às vezes aquele preço nem tá no mercado, mas o cara disse que vendeu por tanto, e ele, ao invés de olhar para a operação dele, para quanto tá sendo o custo dele, para quando que ele começa a ganhar dinheiro, para quando que ele começa a perder, ele fica nesse barulho aí que não resolve, né? Então, assim, é cansativo em alguns momentos, mas é o que vale, né? O básico bem feito continua sendo o ponto de partida, né? Eu acho que se fizesse um estudo aí correlacionando disciplina e mercado, ia encontrar que disciplina é inversamente proporcional ao mercado bom, né? Com certeza. E um comentário também, só duas coisas que eu lembrei aqui. Por exemplo, quando o produtor pensa, meu vizinho falou isso, eu quero ser melhor que ele. Primeiro, de novo, o mercado é implacável, o mercado é cruel. Você está lutando contra um hedge fund igual a Citadel, que tem, sei lá, que ganha 6, 7 bi dólares de lucro por ano operando commodities, somente commodities. A Citadel tem um monte de computador prevendo como é que vai estar o tempo, tem 1.000 chinesinhos lá, 2.000 indianos, 36 mil russos PhD, fazendo conta o tempo inteiro para poder ver onde é que o preço vai. Os caras, sabe, você acha que você vai ser melhor que esses caras porque você está sentado aqui embaixo de uma árvore vendo sua vaca pastar ali na frente? Sabe, você não vai. Mas e o grupo do Whats, Marco? Tu tá querendo me dizer que o que os caras falam no grupo do Whats não é verdade? Ah, não. Aí tu acaba comigo. Não, sério? Eu tenho, assim, eu gosto muito de surfar, né? Fiquei 20 anos fora e eu gosto de surfar. Aí eu fui surfar esses dias aqui, perto de casa, aí o salva-vidas estava lá e o salva-vidas estava dizendo para mim que ele adora fazer day trade. O salva-vidas, né? Aí ele começou a conversar comigo, também ele só no mar perguntou o que eu fazia da vida, eu falei, eu sou trader, era trader na minha vida inteira, tal, operava mercados, expliquei um pouquinho, assim, bem, de maneira simples, um cara simpático pra caramba, sabe, me dando a maior força lá, eu falei pra ele minha história, que eu não faz há muito tempo, que eu queria, aí ele, porque eu sou day trader, eu acho ótimo, vou ganhar muito dinheiro com isso, eu tô arrumando um empréstimo de meu pai, aí eu fiquei com vontade de dizer pra ele assim, eu li um estudo, eu vou até procurar mandar para você, Paulo. 97% dos day trades perdem dinheiro. 97% perde dinheiro. Isso é igual a bet, gente. É gratificação instantânea. Isso é igual a bet. Isso não funciona. Você entendeu? Então as pessoas acharem que vão ganhar dinheiro assim, e é por isso que o mercado é imperfeito. Porque tem um monte de carinha desse que toma dinheiro, aí depois se afoga, tá aí, ele vai estopando, aí o preço... Lembra que o preço do petróleo ficou negativo na época da pandemia? Por quê? Porque você não tinha entrega física do petróleo, então os caras falam assim, eu vou pagar para alguém tirar esse petróleo aqui, botar em uns tanques aí, navio-tanque. É por isso que acontece, os mercados eles ficam irracionais. Keynes falava isso, John Maynard Keynes, né? Os mercados podem ficar irracionais por mais tempo do que você consegue ficar solvente, né? Que você
consegue ficar com dinheiro na conta. É simplesmente assim, e demora. Quando eu cheguei em 2007, já estava tendo a pré-bolha que teve lá, lembra de que teve 2008, dos imóveis, de tudo. Subprime lá, coisas, né? Eu sabia que ia acontecer aquilo. A primeira casa que eu comprei lá, eu comprei pelo preço que o cara me ofertou. Eu lutei, paguei por quê? Porque o mercado era aquilo. Eu sabia que ia dar porqueira aquilo e terminou dando. Você entendeu? Mas eu precisava de uma casa, era diferente. Estava chegando com uma mulher que veio da Argentina, comigo com 60 dias de vida, e uma menina de 3, sem falar uma palavra em inglês, não ia botar no hotel, né? Então, não foi eu. Eram vários casos assim, entendeu? Então, quer dizer, os mercados ficam irracionais, mesmo quando todos os sinais estão ali, você entendeu? Então, por isso que se você faz sua parte bem feita, aí o que foi que eu fiz na casa? Só para poder dizer que eu não fiz uma cagada total. Eu comprei a casa, eu financiei para uma taxa de juros mais curta, porque eu sabia que os juros ia explodir, mas depois ia despencar, como aconteceu. Aí, quando despencou, fui lá, refinanciei, pegou entendeu? baixo. Uhum. Peguei baixo, mantive aquele preço, esperei, sentei, porque eu sabia que era cíclico. A casa nunca perdeu muito valor, perdeu um pouco. Quando apreciou de novo, eu fui lá e vendi a casa por um preço excelente, comprei uma muito melhor, com taxa de juros na época 2,5% ao ano, pra você ter ideia, entendeu? Então, quer dizer, de novo, eu não me desesperei no trade, eu fiz um trade que eu tinha que fazer, eu fiz o trade que eu tinha que fazer, tomei o calor naquele momento, perdi, né, um ativo, perdi em valorização, sentei e voltou, igual a fazenda, sabe? Fazenda, terra é uma coisa que sempre vai apreciar. Se tem uma operação, o cara acha assim, eu vou comprar essa terra. O trade da terra é um trade fantástico. Tem a SLC aí de vocês, né, do Sul, que faz muito isso, tem outra que faz muito isso. Olha o banco de terra desses caras, sabe? Vale uma fortuna, porque eles compram e deixam lá, porque sabe que no tempo sempre vai valorizar. Agora, tem que operar bem essas terras, porque aí você está tendo um adicional no seu negócio. Muito bom, Marco. Cara, já o tempo passa rápido. Tem quase uma hora que a gente está conversando. E, cara, muito obrigado aí por você ter disponibilizado um tempo aí para trocar essa ideia com a gente. É muita experiência, né? Daria para a gente ficar horas aqui conversando para tirar o máximo de conhecimento aí. Eu ficaria umas 3 horas fácil conversando com ele. Fácil. É isso aí, cara. Então, muito obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória, pelo seu trabalho, e a gente também tá junto aí na Rural e em vários outros aspectos também, cara. Muito obrigado, velho. Obrigado a vocês, obrigado. Eu também adorei o papo, tá? Para mim também passou rápido, nem assim, não olhei para o relógio, não olhei nada. Normalmente eu fico um pouco agoniado, mas achei super legal. As perguntas foram excelentes, super pertinentes. O Paulo tem meu contato aí se vocês precisarem, e vamos fazer isso de novo. Adorei, quem sabe pessoalmente a gente não faz um. Eu gosto de dividir minha experiência, até porque isso que eu estou falando aqui agora é o que a gente está fazendo na Rural Capital, né? Que a gente está vendendo essa experiência para parceiros que são parceiros ideais. E só um detalhe, a gente não vende isso para todos, a gente fala que a gente tem uma boutique de advisor, isso aqui não é consultoria que você faz para todo mundo, é para o cara certo. Se o cara não tem a cabeça para poder fazer isso, a gente não vai lá, eu não vou perder meu tempo, sabe, não é sendo arrogante, mas a gente tem que fazer isso com quem está disposto a poder fazer. A pessoa só vai valorizar se a cabeça dela estiver pronta para aquilo ali, né? Mas é isso aí, cara. Muito obrigado também. Foi um prazer estar conversando contigo. Isso é quase uma hora aqui. Tenho certeza que quem escutou ou assistiu até agora tirou várias aulas daqui e vai se aplicar no dia a dia do negócio, seja qual for o negócio, né? Vai ter êxito com certeza. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Só agradecer também, né, Marco? E te colocar também vamos colocar, eu acho, na estante lá dos estraga-prazeres, né? Eu tenho o Antônio da Luz, eu coloco o número 1 dos estraga-prazeres do produtor, né? Porque os caras... e eu acho que tu é um outro agora, tu pode acompanhar o Antônio lá nessa estante, porque é o estraga-prazer, assim, que, sabe, sai desse oba-oba de querer produzir muito, de querer vender no melhor
preço e vai cuidar do teu negócio de verdade, né? Ver o que tu está fazendo, quanto está custando, como que o mercado caminha. Então, muito obrigado por ter compartilhado com a gente esse conhecimento e ter nos ajudado também nessa cruzada aí para que o produtor, né, deixe menos divertido talvez essa brincadeira dele, mas deixa um pedacinho para se divertir, né? Sempre dá para, né, cuida do risco, deixa uma partezinha para fazer essas coisas, mas cuida do importante, que é manter o negócio funcionando e dando resultado. Mas muito obrigado por nos ajudar nisso aí. Obrigado a vocês. Eu saio chateado, né, japonês? Porque, cara, essa dos grupos de WhatsApp não ser a fonte o mais principal direcionador. Eu achei que era ali que tudo acontecia. Velho. Peraí que eu vou te chatear mais ainda. Tem um monte de cara que vende curso aí no Instagram, não sei aonde. Não, também não. Não, que vende curso, e tem mais, e tem um monte de empresa de pesquisa aí que fala que, eu tenho um gráfico aqui, o preço vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que lá. Não acredito. Não, é verdade. Eu tô falando pra você isso, 99% desse pessoal, eles querem te vender alguma coisa, querem te socar alguma coisa. E a última coisa pra você não ficar, pra você saber que não é verdade mesmo, não existe Papai Noel. Pronto. Não, aí tu acabou comigo. Não, graças a Deus, acabou, não me convida mais pra esse episódio aí, Japonês. Pelo amor de Deus. Vamos terminar logo esse episódio, porque daqui a pouco vai falar que não existe, cara. Vai acabar com a minha vida, pelo amor de Deus. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E Marco, pra gente finalizar aqui, eu sempre termino as nossas Isso ele não sabe. Uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá tudo bom. Valeu, pessoal. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.